Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 559. Estou aqui com Olga Mendonça. E aí, Olga, tudo bem? Pô, tamo aí de volta, tentando resistir à mudança de temperatura de São Paulo, então não me estranhe se eu ficar falando bora. Se estiver fanho. Se estiver muito fanho, não para de mudar essa temperatura. Muito bem, temos aqui uma mesa de peso hoje nesse Braincast. Estou aqui com Felipe Slage. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bom. Se apresenta aí para nossa audiência. Bom, meu nome é Felipe Slage, eu sou CEO da Clarice.ai, que é a ferramenta de escrita, assistente de escrita inteligente definitiva para o português. Já testei, hein? É. E a gente está cada vez mais construindo ela. Começamos com a parte de revisão e edição de texto. Então, aquelas coisas que o ChatGPT escreve, por exemplo, estamos muito animados em compartilhar a notícia de que... Estamos muito excitados, né? Estamos muito excitados em compartilhar a notícia. Exatamente. Você vai lá e não, peraí, vamos cortar isso aqui. Eu adoro quando bota, eu realizei que... Legal, gringo. Perfeito. Legal, Larry. Muito Então bem. ela já ajudava com essa revisão para os vícios de linguagem das pessoas mesmo, quando escrevem. E agora com as IAs generativas, ela também consegue revisar esse verborragia dessas IAs e deixar o seu Escrever texto como mais um brasileiro. claro, conciso, humanizado. Perfeito, muito bem. Paulo Barcelos, e aí, Paulo, tudo bem? Se apresenta bem, aí, não você? sei se você está ambientado aqui com a locação. É muito legal esse lugar aqui. É legal, né? É legal. O pessoal tá crescendo aí, tá incrível. começando, tem lançado algumas produções aí. Esse ano é cheio de lançamentos. Bom, eu sou o Paulo Barcelos, eu sou CEO da O2 Filmes. A O2 é uma produtora brasileira conhecida por sucessos como Cidade de Deus e, mais recentemente, O Cangaço Novo. E falando em Cidade de Deus, quando vocês ouvirem esse podcast, é muito provável que o Cidade de Deus já tenha sido lançado a série do Cidade de Deus na HBO. Espero que todos gostem e vejam. E é isso, e um dos meus papéis aqui como CEO da empresa é prever o que vai acontecer no futuro para que a gente possa se preparar para essas mudanças radicais, principalmente na área do audiovisual. E eu acabo que o IA é uma área que eu sou fascinado. Desde que eu comecei a entender melhor e passou a fase do medo, agora eu tô na fase junte-se a ele. Da aceitação. Então, enfim, tem bastante bem. coisa para conversar. Thomas Frank, e aí, Thomas? Eu sou Thomas Frank, eu sou uma das pessoas responsáveis aqui pela BOT, que é um departamento novo da O2, de pesquisa e desenvolvimento com inteligência artificial. Todas as ferramentas que aparecem, tentativa de mudar processos, estamos aí tentando entender tudo o que está acontecendo. Muito bem. Então é isso. Nesse Braincast a gente vai tentar desvendar um pouco esse impacto da inteligência artificial no mundo do audiovisual. Se perguntar se já está pronta, né? Para tomar as rédeas do processo criativo, que é a grande pergunta que todo mundo se faz. Então, substituir as pessoas, as produtoras, né? Quem diria que viria Eu sei que várias profissões estavam em perigo, né? Mas a produção de audiovisual, a gente... Só novas câmeras, novos equipamentos, Eu sempre brinco que programas com IA, a gente tem que fazer um disclaimer para as pessoas. Esse programa só vale essa geração, esse momento. A gente gravou Tudo do Mid pode Journey mudar. na primeira versão, eu assim, gente, ótima fábrica de rascunho. É isso. Depois eu já tava em pânico. Assim, Na semana meu Deus. seguinte, Então, não mais. Muito Mas eu acho bem. que a gente vai falar de muita coisa também que realmente serve para mais para frente tentar achar o que é humano, né? O que são as nossas potencialidades. Perfeito. E o que realmente o IA amplia. E um pouquinho dessas ferramentas, né, que tem surgido. O Sora, quando a gente gravou, nem tinha sido falado ainda. Depois a gente viu o potencial. Tem o Dream Machine da Luma, né, que a gente estava falando aqui antes. O Google também tem uma, né, que é o VO, né, Isso. alguma coisa assim. Enfim, Tem a várias... chinesa também, Kling. Kling AI, é verdade, chinesa. Então, todas dedicadas aí a atingir o máximo realismo e deixar a gente cada vez mais em dúvida. Aliás, eu vou falar até do Alien Romulus, que eu assisti esse fim de semana. Legal. E é polêmico, viu? Tem coisa polêmica lá no filme, deixou o pessoal pé da vida aí com o uso de AI. Depois eu falo, tem um pouquinho de spoiler, mas... Então é isso, vamos discutir um pouquinho o que é hype, o que é realidade e o que isso significa para quem trabalha e para quem consome audiovisual. Mas antes... A gente tem isso. A gente não vai exigir de vocês fazer a voz... A gente passa a vergonha sozinho. Ó,
Se inscreva no nosso canal no YouTube, se você tá assistindo e ainda não é inscrito, tem um botãozinho aí, só se inscrever. Dá o joinha que você ajuda a espalhar o Braincast para mais pessoas, né? Faça o algoritmo que você quer no mundo, né? A gente fica reclamando dos algoritmos, o que eles entregam. A gente não educa eles, depois a gente fica culpando eles. Tem que educar. Se você der o joinha, você educa o algoritmo do YouTube a distribuir mais o Braincast. E também você pode tornar-se membro e fazer parte da Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado, personalité, orgânico, vegano lá no Telegram. E você, além de ter acesso ao Braincast secreto, você faz parte desse clube de assinantes, tá bom? No Telegram. E você pode deixar comentários, né? Nas nossas redes sociais, @BraincastPod. Tem cortes do Braincast, tem qual é a boa. Enfim, participe aqui, deixe comentários nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Não falta lugar para opinar, né? Muitas opiniões. Se a gente opina muito aqui, você também pode opinar da sua casa. Se for boas opiniões, a gente traz aqui. Não, volta e meia a gente comenta, né? Isso aí. E aí, você já ouviu falar do BYD Song Pro? Esse é o novo híbrido plug-in da BYD que chegou para transformar a sua experiência de dirigir. Ele é ideal para quem busca mobilidade sustentável sem abrir mão, claro, de desempenho e conforto. Com tecnologia avançada e um design impressionante, é o híbrido com maior eficiência do mercado. Estou falando de até 1.100 km de autonomia. Ou seja, é perfeito para a cidade e também para sair dela. Além disso, o BYD Song Pro vem com carregador portátil e 6 anos de garantia para você poder dirigir muito tempo sem preocupação. Então é isso, não perca tempo, vá até uma concessionária e faça um test drive ou agende pelo QR Code que está aí na sua tela. BYD, construa seus sonhos. Então é isso, vamos para a pauta? Pauta! Queria começar essa conversa perguntando para vocês se vocês imaginavam que esse mercado sofreria esse impacto e essa mudança de maneira tão rápida, né? Eu falo isso porque a gente que trabalha com conteúdo na internet, o B9, por exemplo, existe desde 2002, sempre vieram muitas ferramentas, redes sociais que mexiam com o mercado diretamente, né? De produção de conteúdo, de jornalismo, com o Facebook foi assim, com o YouTube, com o Twitter, justamente. Todas, né? Agora vai acabar o blog, agora vai acabar os jornais, agora mudou tudo, agora as pessoas criam o próprio conteúdo. Mas existia, na minha cabeça, uma barreira, né? Um muro para o audiovisual, né? Você tem profissionais que estão ali intactos, né? Que você tem uma área toda que não é afetada por essa tecnologia. As pessoas vão continuar... O máximo que poderia afetar é de marketing, né? Eu acho que muito como que você divulga um filme, uma série, né? Como que você distribui um comercial. Eu acho que nesse aspecto a gente tinha mudanças, mas a produção em si estava ali encastelada e a gente tem visto nos últimos meses que o cenário é outro, né? Então queria ouvir a opinião de vocês se isso era algo que dava para imaginar e se essa velocidade tem sido assustadora. O Paulo falou que no começo estava um pouco reticente, depois vamos nessa. Olha, eu acho que assim, a velocidade das coisas de fato é assustador ou excitante, né, por outro lado, assim. Mas acho que também tem uma diferença grande entre os tipos de conteúdos que isso hoje, de fato, já mudaram e o que a O2 faz, por exemplo. Então, a gente faz muitas coisas e a gente encaixa dentro do processo uma série de ferramentas que ainda tem um papel de teste, ainda tem um uso meio limitado, digamos assim, que é muito diferente de uma produção média, digamos, criador de conteúdo, youtuber, influencer, que aí, de fato, a coisa com certeza mudou, né, e foi impactada, seja avatares online, vídeos que traduzem. Isso por vários motivos, assim, né? Mas a O2, digamos, ela faz parte de um... É o topo da pirâmide, sim, digamos, da produção audiovisual. Então, a exigência de qualidade, de controle, é completamente diferente do... Você produzir um filme, uma série, não é o influenciador no YouTube que necessariamente vai fazer. A gente viu alguns casos, né, até...
Acho que o Cobra Kai foi isso, né? Sim. E depois foi levado pra Netflix e tal. Mas é ainda muito limitado, né? E essas ferramentas todas que a gente pode falar, elas são muito focadas no produto final ou na ideia de sair pronto uma coisa, né? As pessoas têm essa ideia de que você vai lá e faz uma ceninha. E o cinema, mesmo a publicidade, ela envolve muitas etapas, com muitas idas e vindas, que acabam dificultando um pouco o uso dessas ferramentas como produto final ainda e tal. Então é bem diferente. Eu acho genial, Thomas, porque as pessoas não entendem, né? Nesse processo mais profissional, as alterações, você precisa ter controle de tudo. E no IA você não tem, né? Por mais que eles criem ferramentas, você falar, eu só quero remover isso. Nunca é muito preciso. Então, assim, se fosse depender de um fluxo real, você começar a fazer e ter idas e vindas, principalmente na parte de publicidade, né? É muito diferente, gente. Então... A gente brinca que ficar quase bom é muito fácil. Ficar muito bom é muito difícil. Total. Mas respondendo a sua pergunta, eu não imaginava que fosse ser dessa maneira e tão rápido. Desde 99, quando eu vi o Final Fantasy, eu falei, cara, talvez um dia a gente consiga fazer em 3D um filme inteiro que pareça filmado, né? E esse dia não chegava, porque de fato é possível você fazer isso, mas é muito caro, é muito trabalhoso. A gente não conseguia, aquilo não ia substituir a filmagem, ainda que ela aconteça nesse castelo, como você falou, onde você tem esse ambiente completamente controlado. Ela ainda é o jeito mais eficiente de fazer isso que a gente faz. E eu acho que o que está acontecendo agora é que começa a surgir, ainda que bem incipiente ainda, uma alternativa para que algumas cenas possam, de repente, ser feitas de outra maneira, seja num sistema híbrido, seja numa cena completamente feita por IA, mas que, eventualmente, é possível que daqui a alguns anos a gente consiga fazer um filme inteiro. Assim. Eu não tenho mais dúvida de que esse dia vai chegar. Eu tinha dúvida no começo, como você falou, assim, o Midjourney 1, 2, falava, você não vai chegar nunca. Talvez eu chegue um dia. Não, tenho certeza que vai chegar. Não, será que já chegou? Então, verdade, mudou assim. Quando eu vi o Midjourney, eu fiquei impressionado, mas quando eu vi o Sora, que eu caí pra trás. Porque eu não imaginava que fosse ser tão rápido a gente sair da imagem estática pro vídeo. E aí o Sora, a OpenAI, cheio de frescura, não deixa ninguém acessar, é só os convidados, a gente, né, tenta lá ser convidado, não convidam a gente, enfim, não convidam a gente, viu? Eu sei que vocês mas estão outros convidaram, então a gente tem todas as outras ferramentas, menos a Sora. Sorry, Sora. Mas foi muito impressionante a gente ver que esse impacto ele é muito grande e vai mudar muita coisa, né? Sim. Mas hoje, como o Thomas falou, não é todos os cenários que funcionam, e eu vejo muito como uma imagem de arquivo, como a gente chama aqui no audiovisual, né? Imagem de arquivo é quando você compra uma imagem pronta que um terceiro filmou pra completar alguma coisa no seu filme, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo um filme, aí o cara tá lá olhando pra mesa, aí ele olha pra fora e corta pra um pôr do sol. Putz, eu não filmei o pôr do sol. Ao invés de você pegar a câmera e ir lá e filmar o pôr do sol, você compra alguma cena de pôr do sol que alguém filmou. Isso, eu acho que já é um negócio que o AI já tá engolindo. E a gente tem a versão premium disso, digamos, porque em vez de você estar lá selecionando, você precisa de uma garrafa de champanhe explodindo, você pode agora decidir que garrafa, a cor dela, que filme que foi usado, que lente, a distância. E mesmo nela, né, Thomas, tem um trabalho de pós. Que isso as pessoas não entendem. Você fala assim, legal, gerei. Como você faria num footage que você tivesse comprado? Numa imagem de banco, você ia dar uma mexida pra não parecer imagem de banco, né? Então também tem isso, que eu sempre acho meio engraçado. Quando apareceu aqueles vídeos do Sora, eu falei, mexeram pra caramba e ainda não tá bom. Né? Óbvio, te surpreende. Aí você começa a ver a pessoa andando e deslizando no gelo. Você começa a ver aquelas e fala assim, putz, tá muito surpreendente pra ser o protótipo, primeiro. Mas você fala, cara, quando você vai brincar mesmo com o negócio, você consegue chegar naquele resultado tão rápido? Não, e mais, né? Ele foi treinado no Shutterstock. Justamente. Ele tem a cara do Shutterstock. Total. É verdade. Porque depois vai ser uma discussão nossa no futuro, né? De onde eles estão tirando isso, e às vezes é muito na cara, né? Muito bem. Felipe, e você, do ponto de vista da linguagem, do textual, dá pra fazer o roteiro inteiro lá no Clarice, por exemplo? Então, eu acho que a parte de texto, eu posso falar que tá um pouco num momento diferente, né? A gente tá subindo no audiovisual em termos de hype. E a gente já teve com a escrita isso, porque já fazem pelo menos 2 anos que se usa isso na produção de conteúdo,
né? Mesmo antes de lançarem o ChatGPT, já existia o GPT-3, só que num outro formato, que algumas startups, como a Jasper.ai nos Estados Unidos, explodiu, valuation de 10 bilhões de dólares, porque ele já ajudava o marketing a produzir com texto. E agora eu acho que a gente está na fase, na produção de conteúdo em texto, a gente está na fase de começar a suspeitar um pouco desses textos que estão sendo gerados por AI. E aí que entra a Clarice, né? Para dar essa humanizada no texto, porque, de fato, o pessoal está ficando cansado com um tipo de texto muito padronizado, verborrágico, um pouco robótico em alguns lugares. Por mais que você treine para ela ficar melhor, você não tem como alcançar um nível de diferenciação que o ponto de vista que o ponto de vista de cada pessoa tem e que isso acaba se transparecendo na linguagem. Vira tudo uma missão e valores daquelas páginas de sobre das empresas, né? Que é um texto que é um texto duro, né? Não tem uma poesia. Total. Tem uma coisa que me preocupa nessa questão do texto, e justamente você botar o seu lado pessoal, é que eu penso assim, a gente que é a geração que aprendeu a escrever de forma analógica, pra gente é um valor essa autoralidade. Tipo assim, escrevi um negócio, usei o ChatGPT e falei, nossa, mas tá meio robô, né? Eu não falo assim. Tipo, e você vai e mexe. Eu fico pensando muito nesse impacto futuro, né? Para as próximas gerações. Pra gente nunca é o texto final, mas é um ótimo rascunho para você trabalhar. Totalmente. Agora eu fico pensando o impacto disso. A gente tem esse primeiro momento que realmente a gente olha e acha que tá tão perfeito, que tá tão certinho, que parece ChatGPT, ou às vezes parece Midjourney, e a gente tem uma certa rejeição. Eu fico pensando nesse cenário, aí também... Por favor, você fala depois, o Paulo, eu quero ver. No futuro, será que a gente já está começando a se preparar para essas novas estéticas, né? Porque eu sinto esse impacto. Né? Eu lembro que há um tempo atrás a gente já passou por vários no audiovisual, né? Quando começou a ter o 3D, quando o 3D começou a ficar mais acessível, todas as linguagens. Quando o The Sims era uma linguagem, todo mundo, nossa, tem um criador de conteúdo que faz tudo no The Sims. Cara, passou, né? A gente achou que a gente ia ver aquilo como uma linguagem, que ia ter programa da televisão com aquilo. Passou. Eu fico muito tentando entender, primeiro, esse estilo no texto, porque a gente fala, putz, legal é ver uma certa humanidade, né? A gente vai se acostumar com isso, né? É isso, porque realmente, para um e-mail de trabalho, cara, ajuda muito. Exato, totalmente. No meu caso, principalmente assim, escreva numa linguagem formal. Isso. Nossa, responda esse e-mail. Responda formal em inglês. Nossa, me salva muito. Eu não sei falar formal em inglês, eu aprendi com rap. E aí, agora, quando eu vejo em português, eu fico sempre nessa dúvida. Eu falo assim, cara, como será para as próximas gerações tendo isso como referência de bom texto? Para mim, a referência de bom texto era texto jornalístico, era Nelson Rodrigues, era Guimarães Rosa. Agora, essa molecada vai crescer com essa referência tão fria. Eu acho que essa questão do geracional, a gente não tem como saber. Vai mudar tudo e vai mudar as referências, vai mudar o gabarito, né? De onde a gente tá usando essa referência estética ou comunicacional, no caso também da escrita. Mas também me fizeram uma pergunta muito interessante no final de uma palestra que eu dei há 2 semanas atrás, que é, mas você não acha que isso tira a autenticidade do ser humano e tal? E aí eu estava argumentando, que era o argumento da minha palestra, que a gente nunca mais vai escrever como antes, né? Diante de uma página em branco, palavra atrás de palavra, preocupado com ortografia e gramática. Não vai mais. Sinto muito. Você pode querer escrever desse jeito de uma forma artesanal, aí você vai ser tipo um artesão no futuro, um escritor que escreve de forma natural. Mas hoje a gente pode começar com a IA e pedir assistência da IA, a gente vai se tornar muito mais um editor do que um escritor. Só que é essa edição final que importa no fim das contas. Porque é nessa edição, concatenando elementos, né? E argumentos, e narrativas, e metáforas, e citações, e todos os... Se você fizer uma engenharia reversa num texto, você vai ver todos esses elementos, e a IA pode te ajudar com isso, mas é você que tem a intencionalidade, né? Do que você quer comunicar, e para alterar o que na mente das outras pessoas, com essa comunicação. Então, assim, a nossa geração bota muito valor no trabalho de escrever. Isso, do zero, né? Do zero. É que a gente ganha dinheiro porque a gente é especialista. Aí você tira a parte de especialista e fala, e aí, galera? Eu só viro vendedor. Tipo, né? Porque uma parte... Mas o trabalho do editor, né, é um trabalho importante. Tudo tem criatividade. Agora a gente está nesse momento que a gente vai começar a reparar que mesmo tarefas que eram repetidas, ela exercia criatividade. Mas eu entendo esse ponto, porque agora o encadeamento da ideia vai valer mais do que só a sua habilidade de ser um bom editor,
de editar muito bem rápido um texto, de saber português perfeitamente. Mas eu fico pensando, né? A gente criou tudo em cima da especialidade. A gente estudou anos na escola para ser especialista em alguma coisa. E isso que é o horizonte que num primeiro momento dá aquele medo pra gente, tirar o meu chão. Pô, trabalho há 20 anos nisso e agora o Midjourney faz uma ilustração no meu estilo, melhor que a minha. Exato. Mas ao mesmo tempo eu entendo que tem esse lado que é bem desafiador mesmo. Acho que nem dá pra gente dizer agora ruim ou... Mas aí a pergunta que um outro menino fez em cima disso mas o próprio processo de escrita não é importante para nós, seres humanos, para desenvolver essa capacidade? A gente vai atrofiar essa parte desse processo? E eu até concordei com ele, porque por mais que o mundo mude e que talvez você não precise saber escrever como a gente sabe escrever do modo que a gente escreve hoje. Vai ser diferente. Mas isso impacta na nossa cognição. Muito, justamente. Mas esse processo é similar pro mundo das imagens também. As pessoas que melhor fazem imagens, que usam Midjourney, todas essas ferramentas, são as pessoas que aprenderam a desenhar, a fotografar, que sabem descrever uma cena com a luz do jeito mais com qualidade. Tudo isso faz diferença, né? Do mesmo jeito. Então, assim, vai ter um momento que as pessoas vão deixar de desenhar para partir direto para um app desse? Não sei, não deveriam, talvez. Mas eu não acho que as pessoas vão deixar de desenhar, mas a impressão que eu tenho é que o nível de especialista vai diminuir muito, que é uma oportunidade pra gente, igual a gente, porque vão ter menos especialistas, né? Deixando de ser um ofício e se transformando numa coisa que assim, eu consigo fazer aqui um convite de casamento no Canvas pra minha esposa. Você pode chamar de democratização. No Brasil é mais complexo, né? Porque ainda é muito caro, mas sim. Mas é legal isso que vocês estão falando, né? Porque acho que a pergunta é: o que nos faz especialistas em algo? É a curadoria ou é a execução? Por exemplo, o discurso do Kennedy de ir pra Lua. Quem escreveu? A gente lembra que o discurso é do Kennedy. Não foi ele. Provavelmente tinha 4, 5 escrevendo aquilo e ele ficava arriscando, não gostei disso, mexe aquilo, troca esse parágrafo. E na hora que ele foi fazer o discurso, ele pode até ter trocado mais alguma coisa. No final, ele foi o curador e o orador daquele texto. Né? E eu acho que o que essas ferramentas nos permitem é que nós, seres humanos mortais, que não tem uma entorragem de pessoas trabalhando para nós, podemos ter a mesma capacidade de entrega que um chefe de Estado, né? E o que a gente consegue fazer no mundo se todos nós tivermos essa capacidade? Se todos nós tivermos o equivalente a 15 assistentes ultra competentes, o que a gente consegue produzir? Então, você deu o exemplo de que a pessoa que faz uma imagem e sabe desenhar faz uma imagem melhor. Mas você imagina, por exemplo, alguém que seria muito bom de arquitetura, mas nunca estudou arquitetura, e que com um prompt consegue fazer uma planta de uma casa e ganha um prêmio de arquitetura. Ele é menos arquiteto do que aquela pessoa que estudou arquitetura 5 anos e fez 25 casas, sabe desenhar de trás para frente, sabe tudo de cor? Ou o que importa foi o gosto, a beleza, a aceitação do público com aquela coisa? Então, eu acho que a gente vai viver uma dificuldade grande. O prompt de imagens, ele é uma música eletrônica? Será que se ela for uma música eletrônica, é um tipo de música que não vai matar os outros tipos de música? Mas ou o cinema filmado é o novo jazz? A gente não sabe. Espero que não. Eu quero usar um corte, Paulo, que é: Paulo Barcelos discorda de Sam Altman, CEO da OpenAI. Que o Sam Altman falou que para ele o futuro do cinema vai ser mais interativo, semelhante a videogames, né? E a IA vai poder transformar o cinema é uma experiência onde o espectador tem uma participação ativa na narrativa, escolhendo caminhos e influenciando o desenrolar da história. E você falou que você discorda dessa visão. Queria que você contasse por quê. Eu discordo do Sam Altman, que não nos deu acesso ao software. Nada pessoal. Sempre é isso. Nada pessoal. Mas eu discordo porque eu acho que o cinema é uma experiência passiva. E o cinema experiência ativa já existe, chama videogame. Sim. E a gente gosta dos dois, tá tudo certo. Eu jogo videogame desde pequeno. Mas é isso, tem horas que eu tô afim de jogar videogame e tem horas que eu tô afim de sentar no sofá e assistir um filme. Eu sentar no cinema e assistir um filme. Eu não acho que a gente quer um cinema interativo. Todas as tentativas de cinema interativo não deram certo, não porque a tecnologia não tava lá, mas porque as pessoas não têm interesse. Não querem, sim. Então eu acho que é isso. Agora,
eu acho que um outro tipo de interatividade pode acontecer. Por exemplo, eu quero assistir o Poderoso Chefão, mas ao invés do Marlon Brando, eu quero o Sylvester Stallone, e ao invés dele acontecer em Nova York, eu quero em Los Angeles. Cara, eu acho que o prompt vai poder gerar um filme baseado naquele, com essas alterações que você fez daqui 10 anos. Eu não acho impossível que uma coisa dessa aconteça. Talvez tenha todo um gênero novo de filmes que são remakes pessoais que as pessoas vão criar. Eu adorei essa ideia. Aí sim, esse tipo de interatividade eu acredito que vai acontecer. Agora, ficar ali pra descobrir que tem 8 finais e qual você quer, acho difícil. Isso não. Você falou da importância do papel, que eu nunca nem tinha parado pra pensar nisso, mas do foquista, né? Nessa história, que a AI não tá pronta pra esse tipo de escolha. É que o cinema são as escolhas, né? Uhum. Do foquista, a arte, a posição dos objetos na mesa, a luz, né? Essa Mesmo luz imponderável, né? Mesmo imponderável. Um Tem dia muitos... o tempo mudou a cena, né? o dia o tempo mudou a cena. Essas propriedades incipientes, né? Que a gente não tava pensando, o Exorcista, né? Aconteceu um monte de coisa naquele filme, que no final fez aquele filme ficar daquele jeito, né? Então, agora, de novo, não podemos confundir o fato de que o cinema é controle, que nunca a AI vai chegar lá. Não acho isso. Eu acho que a gente precisa entender o que assim como eu dei o exemplo do texto, o que nos faz assistir um filme e o que nos faz dirigir um filme. Porque, eu assistiria um filme feito com IA? Claro que sim, mas será que eu vou ter o mesmo apreço por isso do que um filme feito artesanalmente? Eu acho Mas que a gente teve um pouco isso com a animação, né? Quando a Pixar começou, tinha muitos... o filme todo gerado em computador, isso não é arte, né? E no fim das contas, a gente viu o que aconteceu, Daí a né? bilheteria do ano. né? Exato, exatamente. Então, tem um pouco desse pensamento que às vezes eu me pego me achando, quando eu falo esse tipo de coisa, sou o romântico, né? Da história. Não, isso jamais... né, nunca vai substituir a arte de um diretor e uma diretora que vai escolher a cena, mas no fim a gente tem visto esses avanços. No cinema eu tenho dúvida mesmo, eu não sei, porque o cinema é uma indústria, ele é muito caro de ser feito, por isso envolve muitas pessoas. A gente teve as experiências de cinema de autor e Isso, tal, vai acabar em que o autor, né? em que o autor era mais importante do que no cinema de indústria. Sim. Agora, na escrita... foi uma sacada que eu tive depois de velho, assim, de que a vida do autor é tão importante quanto a obra, Na arte em pro geral, interesse sim. do leitor, assim. Se você pensar na história de vida do Hemingway, de como ele passou aquele papel do aventureiro na guerra, que vai nas touradas e tal, isso era tão interessante quanto as obras dele. Tem um ciclo, e eu conversei com escritores contemporâneos, inclusive, que me reafirmaram isso, de que, de fato, as pessoas se conectam com a obra, se conectam com a obra através do autor e se conectam com o autor através da obra, né? Eu não leria, acho, um livro escrito por uma IA. Não sei, não é por preconceito, não é por purismo, não é por nada. Eu acho que é por... autenticidade, assim, ter um... Porque é isso, eu vou sentir essa falta dessa intencionalidade. Não é só Sim. criar bons personagens, Claro. bons cenários, contextos e uma boa sacada de um clímax XYZ. O que aquilo está querendo transmitir e mudar o mundo, com que intenção? Se não tem uma intenção por trás... Agora, se tiver um humano que teve a intenção e fez um prompt e ele escreveu um livro que ele precisou fazer só algumas poucas alterações no final para ver se aquela intenção dele tá de acordo com o que ele quer passar, para mim já é o suficiente. Sim. Tem falei que ia citar o caso do Alien, né? Tem outros vários casos que a gente pode citar, mas o Alien Romulus estreou essa semana e eles trazem de volta um personagem, não vou citar para não dar spoilers, de um personagem do filme original, inclusive de um ator que já morreu, e eles colocam esse ator ele faz parte da história, ele tem papel importante, não é só um easter egg no fundo, ele aparece falando, e assim, é bem tosco, né? Visualmente tosco? Visualmente tosco, visualmente, sabe aquela Annoying Orange, que é a laranja com uma boquinha, que parece um pouco isso. Ele te tira do filme imediatamente. Então, assim, a gente sabe que o ator morreu, então, pra quem sabe, já não é esse cara. E tá claro que aquilo foi recriado, mas assim, vai chegar o ponto que a gente não vai saber mais, né? Eu fiquei pensando isso me tirou do filme imediatamente. Eu tava na sala do cinema, quando aparece o personagem, eu já tô aqui numa sala, sentaram na cadeira, e eu já começo a pensar, vai chegar um ponto daqui a uns anos que eles vão recriar, trazer atores de volta à vida,
E eu não vou saber. Se eu não sei que conheço esse ator, eu não vou saber. E você traz um personagem completamente... E assim, ó, eu citei já... teve um documentário na Netflix que eu assisti recentemente, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, que é de um autor que escreveu vários livros, e eles pegaram... O áudio, né? Recuperaram. Pegaram um áudio... Que ele tava nos julgamentos. Isso, aí pegaram... Porque ele era Esse autor já tinha falado várias vezes no rádio. Então eles pegaram... Treinaram a IA com a voz dele e fez... Ele leu no documentário coisas que ele nunca tinha falado, mas... Sim. Então, assim, é a voz dele de texto que ele escreveu, né? Então, a gente fica assim... Legal, isso é uma coisa boa, né? Talvez. Eticamente não parece estar ferindo ninguém. Não parece, ali, mas assim, você pode fazer o cara falar qualquer coisa. Você pode trazer personagens, atores de volta à vida, né, com a tecnologia. Então, até que ponto que a gente deve ou não fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho isso uma ótima questão. Acho que isso é uma ótima polêmica para colocar aqui, porque pensando numa biografia, né, numa cinebiografia, a gente vai poder agora, em vez de pegar um ator muito parecido e tal, tipo o filme do Senna que vai sair agora, você poderia colocar, a gente sabe que isso já está, ou em breve poderemos colocar a cara do Senna, sim, atuando, falando, e fazendo a voz dele, né? Isso. A voz dele, etc. Agora, se a gente pensar em algumas cinebiografias, eu ouvi falar muito mal do último Amy House, né? Assisti. É verdade, eu vi também, não assisti. Tipo, você vai ser representado, o roteiro, né, foi feito por uma outra pessoa que talvez faça uma merda com a sua vida, com a sua biografia, só que a sua cara vai estar lá, né? E aí eu penso numa frase do Mário Quintana que fala que o poeta sofre 3 vezes, quando ele sente, quando ele escreve e quando lê um poema dele. Você vai se ver interpretado por quem, então, né? Assim, vão acabar com a biografia da pessoa botando a cara e a voz dela nela. Eu acho isso antiético. E tem a questão de, assim, uma coisa que não acontecia antes, de permissão, né? Nesses contratos. Não foi a Madonna que colocou no contrato dizendo que ela não quer... As pessoas vão fazer isso agora, com certeza. Esses atores vão colocar nos testamentos se pode, se não pode. Eu acho que, assim, a tecnologia vai permitir que isso aconteça com mais qualidade, digamos. Mas já tem um monte de gente incomodada com, sei lá, já tem biografias feitas que provavelmente pessoas mortas não queriam que... Então, assim, o impacto é um pouco maior, talvez, mas já acontece isso, sabe? O que eu acho mais maluco, pensando na questão da cultura digital, é que, assim, a nossa percepção sobre morte já tá mudando. Quando você vê o Facebook de gente que morreu, e você interage sem querer, um perfil do Instagram, da pessoa que morreu e ficou lá, já é uma outra concepção de morte. Que morte é essa? Né? Digitalmente ela não morreu. Muita gente não apagou. Tem aquela empresa que está começando a gravar, eles estão começando a carregar dados seus para fazer você no futuro. Tipo uma inteligência artificial que você vai conversar com seu avô. San Junipero, né? Tipo San Junipero. Verdade. E assim, já está transcendendo. Então a gente vai chegar nesse momento. Enfim, também... Você não morre mais. Também tô nesse momento de ainda tá pegado, porque eu sei que eu sou de uma outra geração e ainda tem toda a minha concepção sobre morte. Ela ainda é ligada a vários valores, por mais que não seja religioso, enfim. Mas eu entendo que, assim, é uma discussão de agora, né? Daqui duas gerações vai ser uma outra... Porque quem já morreu não teve oportunidade de pensar nisso e botar nos contratos. Porque nesse caso aí do filme do Alien, eu fui pesquisar, a família autorizou o uso. Mas a família até aí, né? Sim, porque foi aquela discussão toda deles Regina, né? Isso! Quando usaram. Então exatamente. Você fala, cara, pra nossa geração ainda quer dizer muita coisa a nossa relação com a memória. Né? A nossa relação com uma memória analógica mesmo, né? A gente conta histórias que a gente não registrou. Quer dizer, eu que tô em 45, eu conto muita história que não tem foto, porque não tinha foto, ponto. Então são histórias, elas estão na minha memória, são uma memória construída. Agora eu fico imaginando, cara, já é uma outra relação com uma moleque de 16 anos. Ele não pode contar uma mentira, não pode ter um exagero. Não tinha duas bolas, não tinha um peixe. Não adianta, vão achar. Né? Então a gente já discute se o pai não tá postando foto da criança, porque essa foto da criança que o pai tá postando vai ser um BO do futuro pra criança lidar, né? Então, é muito interessante mesmo, assim, a gente ser a geração da transição
Assim, a gente tá vivendo um momento incrível, histórico. Às vezes me cansa tanta história, tanta decisão viver difícil. momentos históricos. Cansa, mas ao mesmo tempo é muito interessante pensar que a gente é a primeira geração que tá lidando com isso, né? As próximas serão problemas bem mais complexos. A gente realmente, é o que você falou, às vezes cansa, mas a gente foi viver justamente, talvez, na maior revolução que esse planeta vai viver, né? A gente já viveu a internet, Desde né? a industrial. A gente já tá sendo cobaia há bastante tempo, né? Isso. Aí eu tô falando, o clima pesou, né, aqui que eu trouxe esses exemplos. Mas, por exemplo, tem coisas legais, Não, né? Filosofia demais, Isso, né, gente? exatamente. É difícil segurar na tecnologia, né? Vocês fizeram recentemente o uso de AI no comercial com o Will Smith, né? A culpa é dele, tá? Isso, conta aí, como é que foi esse lance de fazer ele falar português? Que isso é um exemplo divertido, o cara tava lá, participou, né? Ele não morreu, né? Não foi a família dele que... E o assunto do filme é a inteligência artificial, Isso, né? Se esconder. Ele autorizou. Exatamente. É um caso que eu acho falo, pô. essa parte é a parte mais legal, que o AI entrou aí com uma missão, com uma mensagem que tinha tudo a ver com a ferramenta e tal. Mas assim, não foi apertar um botão. E fala português, Will Smith. Não, são uma série de ferramentas assim, e a gente ainda tem que depois, com muita pós pra ajeitar. Mas de fato é muito legal porque a gente poderia ter feito isso antes, há um tempo atrás. Olha, a gente já tinha visto, tem filmes que fazem, mas acho que dentro do prazo de uma publicidade, né, que é tudo muito rápido, teria sido impossível. O comercial da Nômade, né, pra quem não viu, Isso, a gente bota o Gabu bota um trechinho aí, né? Hey, have you heard of Nomad? These can go, right? Ah, sim. Bem melhor agora. A Nomad usou tecnologia para me fazer falar português. E foi muito legal, bastante trabalhoso. E o mais curioso é que quando estava uma semana depois de entregue a propaganda, acho que eu já teria feito de outro jeito, sabe? Assim, completamente diferente. Porque as ferramentas é muito cansativo, sabe? Uma semana você acha que você tá, nossa, agora eu tô, aqui ó, esse workflow, esse processo. Mas você abre o Twitter lá, nossa. Outra coisa. Nossa. Não existe um processo pronto, já mudou, né? Os modelos já atualizaram, já lançaram outras ferramentas. É uma loucura. Assim, como vocês conseguiram fazer 4K, né? Teve que então crescer a qualidade, upscale na imagem. Essa é a dificuldade maior, uma das dificuldades, além do controle. Essas ferramentas todas, as pessoas chegam e mostram, nossa, olha isso no celular. O Ayrton Senna falando não sei o quê, ou nossa, olha esse VFX aqui, daí... Bom, tudo bem, legal. Mas uma telinha de celular. Isso. Põe numa tela assim, 4K, tudo derretendo, tudo fritando, sabe? Vê todos os efeitos, boca. Né? Mas aí tem umas ferramentas específicas e pro lip sync foi usada uma que faz ProRes, que faz 4K e tem seus problemas também, mas a gente partiu por um caminho já sabendo que a gente ia ter que usar uma ferramenta dessa, porque a gente precisa mexer com cor depois, com um monte de coisa, né? Mas é isso, já teria feito completamente diferente e foi muito legal levar a cabo assim, até o fim, até as últimas, porque a maioria das coisas a gente fica fazendo testezinho, né? Esse não, esse tinha tipo gigas e gigas e gigas de material pra fazer e pra entregar. Pra mim, esse case em especial foi muito interessante, que ele junta com algumas conversas que a gente teve aqui, né? Do amador e do profissional. Não foi exatamente na mesma época, mas teve o Will da Bahia. Sim. O Will Smith da Bahia. Eles estavam morrendo de medo, porque, tipo, quando a gente tava fazendo essa propaganda, era bem a época que tava saindo esses vídeos do cara. Eu falei, mas nossa, morrendo de medo do Will Smith aparecer falando, porque, tipo, a ideia da propaganda ia pra baixo, né? Eu imagino a atenção de você. Sabe que o conceito da propaganda amarrava muito bem. Você ser fluente, a Nômade, né? Ser fluente em moedas e o Smith ser fluente em línguas e tal. Mas eu achei muito engraçado pensando nisso, né? O trampo que vocês tiveram pra fazer aquilo profissionalmente, e você vê que o criador de conteúdo usou, tipo, um appzinho. O Immersion. Esqueci o nome, mas um desses que faz celular, que você escolhe uns atores, acho que você não tem nem controle do Impressions, isso. Então você nem escolhe o ator, ele já tem uns presets, alguns atores, Scarlett Johansson. Tanto que assim, se eu ponho na minha cara, né, negro, Scarlett Johansson fica horrível. Você tem que ser parecido minimamente com a pessoa. O Will Smith da Bahia nem é tão parecido, mas foi
fácil dar um tapa. Mas isso que eu acho interessante que a gente fala da democratização, que esse foi um exemplo de democratização, assim. O conceito, a ideia, até o personagem é o mesmo. Mas aí você vê o mundo real também. Fala, legal, amigão, faz em 4K agora. Sim. Tem um ponto muito curioso nisso que você está falando, porque até então as ferramentas elas surgiam de cima para baixo. Justamente. Né? As câmeras começavam no cinema, com filme, depois lançava a câmerazinha pequenininha. Agora essas ferramentas elas surgem de baixo para cima. Totalmente. Elas são feitas para o celular. E aí lá na frente alguém vai criar alguma coisa mais profissional. Isso. Porque é isso, para fazer o vídeo de celular tá mais fácil do que fazer o vídeo valendo grande, em alta resolução, né? A gente tem esse problema. A maioria das vezes a gente descobre uma coisa por conta de um meme. Você percebe assim como a produção de meme brasileira é um exército, né? E você vê como essas ferramentas são exatamente feitas para esse público, assim, para esse uso, para essa qualidade, para esse tipo de export, assim. Sim. Tanto que em muitos casos a gente tem que entrar em contato com os fabricantes, fazer uma parceria entre O2 e os fabricantes para que a gente tenha acesso a uma versão diferente do app ou a um output que não tem no app original. Senão, se você não fizer isso, você não tem, porque não é o uso de caso que eles pensavam. Total. Sim. Tem outros exemplos que vocês podem dar de como vocês têm usado a IA para, assim, desde prototipar ideias, né? Assim, eu acho que um dos pontos... A gente até chegou a conversar na época do Midjourney que o trabalho do storyboard... Cara, isso é um negócio que você vai poder, né, para você fazer um pitching, né? Você já leva exatamente, já leva um negócio pronto, fica mais fácil de vender. Desde isso até, por exemplo, sei lá, fazer cenas inteiras, de repente, utilizando uma ferramenta dessa. Acho que o Tomás falou desse caso, uma garrafa no canto, alguma coisa, você já começa a utilizar esse tipo de... Produto final ainda é limitado por todos esses... Tudo isso que a gente falou, por conta jurídica também. Total. As empresas, os players, exato. Era um caso todo. Ainda quem é dono da imagem, receio e querem saber quais ferramentas foram usadas. Algumas ferramentas têm uso comercial liberado, outras não têm, porque ainda estão nesse lugar. Mas assim, para muita coisa. O Midjourney hoje, assim... E aí tem isso. Eu sempre falo, tem mais ou menos 2 universos de ferramentas, né? Essas ferramentas que a gente fala toda hora, Runway, Midjourney, elas focam na democratização do acesso. Elas são ferramentas com interface fácil, todo mundo pode usar, algumas custam, a maioria custa, né? Por uso, por crédito e tal, mas elas são fáceis. E tem um outro universo que são ferramentas mais complexas, mais difíceis, com interfaces muito mais que você quebra o processo e você consegue mais controle, né? Mas então essas ferramentas de uso assim mais democrático, os diretores da casa já usam, né? Então que antes dependia de pedir para alguém fazer um concept, não sei o quê, o diretor já chega, já tô imaginando mais ou menos assim, o ator eu quero assim, a roupa é essa, a locação é essa. Isso não só acelera, porque todo mundo fica sempre focado em como vamos fazer mais rápido, não sei o quê. E, na verdade, o foco aqui é como a gente pode fazer diferente, no que a gente ganha usando isso. Fazer melhor. O Paulo fala, né, que todo mundo fica falando pra ele que ele vai tirar os empregos. Isso, eu ia perguntar sobre isso, quero Eu não saber. sei se eu tô fazendo bem o meu trabalho, mas desde que eu entrei aqui, só contratou mais pessoas. Muito bom. Então, desde que tem a bot, só entra mais gente, porque a gente vai testando mais coisas, mais processos, mais ferramentas. E é rico o processo, assim. Cada vez chegam ideias novas de onde a gente pode usar essas coisas e... Um pouco do que a gente discutiu no design, a gente sente que onde o emprego realmente vai sair são nos menores, né? Justamente, acho que quem tá no topo não, mas... assim, é óbvio também, alguns processos... Justamente. Não vai ter como a gente continuar fazendo simplesmente. Alguns vão mudar, não tem como, sabe? Tem certas coisas que depois elas vão ficar tão melhores, tão mais rápidas, que não vai fazer sentido fazer certas coisas. A gente tá nesse momento que a gente tá trocando e vão aparecer novos produtos, novos... É inevitável, assim, é inevitável. Não tem como, né? Fala sobre isso, Paulo. O setor tá... Mas, por outro lado, eu tenho uma visão que aquelas pessoas que usarem essas ferramentas para diminuir custo, vão diminuir custo
mas elas vão fechar a empresa. Por quê? Porque o sarrafo sobe. Justamente. Né? Tudo que a gente tá falando aqui, como é que você tem 1.000 assistentes, o que você consegue entregar? Se você quiser entregar 1.000 coisas iguais a que você entrega hoje sem os assistentes, não vai ter demanda para você, porque você vai ser automatizável. Totalmente automatizável. Eu foco em subir o sarrafo. Assim, o que a gente consegue fazer com AI, que seria muito caro ou muito inviável fazer sem AI. E isso tem que virar o nosso novo padrão. Porque aí, para competir com a gente, que vocês têm que ter a mesma noção de AI que a gente tem, senão vocês não chegam no mesmo nível. Então, não interessa a gente diminuir a equipe, pelo contrário, interessa diversificar. Como é que a gente domina essa ferramenta e consegue entregar o mesmo valor para o cliente, um negócio muito mais, com sensação de produção, de valor de produção muito maior, né? Então, a gente começou com o painel de LED, que a gente chama vulgarmente de painel de LED, que é o nosso projeto de estúdio de produção virtual. Que o nome realmente não faz jus. Não faz jus, parece que é só uma tela atrás que dá play num vídeo. Não, o negócio é cheio de sensor, giroscópio, acelerômetro, um monte de ponto de tracking no teto, que manda informações a 90 frames por segundo para a câmera. Mas assim, por que isso? Porque, cara, como é que você filma determinadas situações nesse nível de controle, né? Então, acho que essa mudança de você trazer mais sofisticação e subir o sarrafo, a gente vem fazendo o tempo todo. E hoje em dia, eu até estava hoje conversando com o João, né, que trabalha ali na área de desenvolvimento aqui da O2, e ele estava falando, eu gosto de assistir filme só no IMAX. Por quê? Porque você quer uma experiência diferente. Então, o cinema, a gente faz todas as experiências, a gente filma com iPhone, faz um monte de cena valendo, tudo certo, mas eu acho que a gente tem que começar a ir pro IMAX 65mm, sabe? Porque você tem que criar um diferencial que levante o sarrafo. Então, eu não vejo hoje como um problema, pelo menos na O2, de desemprego, muito pelo contrário. Agora, se você ia vender um projeto pra gente, ou apresentar um projeto pra gente, vinha com uma folhinha A4 e um PowerPoint meia boca, esquece. Porque os outros 50 que vão estar lá com AI vão trazer vídeos, a ideia prototipada, trilha sonora. Poxa, é muito mais fácil do que você ficar abstraindo pra ver se aquele outro projeto tem potencial. Então imagina que essa dificuldade aumentou pra você chegar e apresentar e se destacar. Mas a parte boa é que todo mundo tem acesso às ferramentas. Elas são algumas pagas, outras baratas, mas comparado a pagar alguém para fazer para você, é muito mais viável. Faz sentido. Eu falei desse caso do Alien, só para voltar um pouquinho nisso, que tem até o lance do Uncanny Valley, né? Eu acho que tá nesse lugar aí. E vocês acham que a gente já tem uma qualidade de vídeos gerados por IA que é capaz de enganar as pessoas, digamos assim, né, entre aspas? Com quantos segundos? Boa. E qual o tamanho da tela? E qual tema, assim? Sei. Estática, você já viu algumas imagens que você acha que... Com certeza. Estática, sim, né? Sim, tá cada vez mais difícil. Tema e... Vídeo ainda sempre tem as coisas que olhar e duvidar um pouco, mas tem temas já e um tamanho de vídeo assim que consegue passar, né? Tem toda essa, né, discutindo essa questão ética e tal, de Adobe tem feito isso, né, de marcação, o Instagram tem lá, né, você pode, quando você vai publicar um vídeo, você marca, né? Vocês acham que esse tipo de iniciativa vai funcionar? As pessoas vão espontaneamente marcar o meu conteúdo é gerado? Tem uma discussão mais avançada que é essa de botar no metadata, né? De botar no arquivo já gera mesmo. E tinha uma discussão que a gente tentou fazer até no outro programa que eu não tava, mas o Iago levantou, que era essa questão, né? Assim, se tivesse essa vontade, todo mundo poderia botar, né? Tipo, botar um blockchain na própria imagem, enfim. Vão aparecendo ferramentas também que identificam, né? Mas a gente tá nesse lugar meio de transição, né? Onde as coisas ou são ou não são, e daqui a pouco vai ser tudo misturado e vai chegar perfeito. Eu acho que assim, o AI hoje, né? Todas essas ferramentas, elas, em algum momento, o processo vai ter tão misturado lá que a gente já não vai mais falar, isso foi feito com AI, isso não foi. Eu sempre brinco, isso é bom de ser velho e ter passado essa fase. Eu lembro o momento do Soul Seek, em que eu tinha banda e falava assim, foda-se, agora ninguém mais paga por música. Eu já vou deixar meu disco pra galera baixar, vou baixar a música. E de repente a indústria fez o quê?
tô eu pagando por música de isso. novo. Exato, pagando mais do que você pagaria. E eu, músico, ganhando muito pouco. Eu ganhava mais quando vendia CD. Então, ao mesmo tempo, é muito louco, porque a gente tá nesse momento que o MP3 tá livre, que tá todo mundo no SoulSeek. Não é isso? Ninguém tomou grandes processos por usar a cara do Will Smith na Bahia, ou coisas desse tipo, né? Então também eu acho que tem esse momento que é bem, bem especial que a gente tá vivendo, mas me parece que essa época dos direitos autorais mesmo, né? Ela já tá passando, né? E passa por uma coisa de que vocês falaram, o Felipe falou também sobre a questão da aceitação, né? Que a gente tem, que hoje em dia, né? Eu falo isso... Tenho visto vários documentários ou filmes que tem um disclaimer no começo, né? Essa produção, essa do documentário que eu falei, eles falam, usamos tecnologia, eles não falam inteligência artificial. Aquela dos... A Netflix, no documentário da menina. Mas é que existe essa linha, esse documentário, você poderia dizer que é só um machine learning, digamos assim. Isso. Você ensinou um modelo lá com a voz e ele não tem nada, digamos, criativo, né? Bem, entre aspas, envolvido, assim. Mas tem o disclaimer Mas você mesmo. imagina o contrário, aí o Felipe vai poder dizer melhor. Imagina assim, este texto usou corretor ortográfico. A gente vai saber, antes isso era um lance, né? Agora... Cara, quem vai usar o corretor ortográfico? Automático, ninguém precisa avisar. É óbvio que tem AI em tudo. Entendeu? Assim, Vai perder o sentido. Agora, um tema, não sei se eu posso entrar num assunto sério. Deve. Por favor, Vai lá. estamos aqui pra isso. Que quando você falou de democratização, e a gente falou em alguns momentos de democratização, a gente está falando de estar acessível em aplicativos para as pessoas e tal. Mas isso é muito diferente de você ter o controle da tecnologia, dos próprios Concordo. LLMs ou coisa, no caso. E assim como aconteceu com a indústria da música, que, agora não vende mais CD, ok, tô de boa de dar o meu CD de graça, mas aí a indústria vai lá e agora você paga de novo por música, mas os músicos, inclusive grandes músicos brasileiros famosos, Ozzy Osbourne não ganhou ganham nada. centavos para cada milhares de vezes que aparece no Spotify. Então, a gente tem que tomar cuidado para toda uma indústria e para todos artistas não passarem a receber cada vez menos e umas big techs fiquem com todo o valor econômico, extraia todo o valor da sociedade, porque tem a tecnologia base. Por isso a gente precisa desenvolver a nossa própria tecnologia nacional e que seja open source para todos os tipos de para áudio, para vídeo, para texto. Eu vi nisso, tava falando, agora o Brasil anunciou, né, um plano de AI, digamos assim, né, o governo e o quanto eles vão investir, ainda não tem nada muito detalhado. Eu vou falar meio por cima dos valores, mas era uma coisa assim, que o Brasil ia, em 5 anos, colocar 23 bilhões, que é um número, em comparação com a Europa, França, não sei o quê, maior do que eles. percentual do PIB, né? Mas sabe quantos Estados Unidos pôs? E a China? 300 bi. Nesse ano. Não, um ano só. Essas big techs. Mas eu não sei se vocês tipo, chegaram a ver, eu postei essa semana sobre isso. Uma GPU que é usada para treinamento de machine learning e LLMs é uma H100 da NVIDIA. Eu achei aqui para vender no Brasil. Uma H100 da NVIDIA custa R$300 mil. Só o data center do Elon Musk, que ele montou há 4 meses para treinar o Grok, que é o AI do Twitter. Não chamo de X, tá? Twitter. Não consigo. Eu nem sei o que é X. Ele comprou 100 mil. 100 mil dessas? 100 mil dessas. Um data center de uma empresa privada, não é nem público, não tem nem ação na bolsa, é privada mesmo. Tem um data center com 100 mil dessas. Quando você falou 23 bilhões de reais, você não paga o cabeamento do data center. Então, eu acho que eu acho importante essas iniciativas que o país está fazendo, é claro, mas a maior iniciativa que o país poderia fazer, e dificilmente vai fazer, é cortar imposto. Tem que cortar imposto de importação de eletrônico. A gente não pode ter os data centers mais caros do mundo, sabe? E eu já escutei isso de muitos colegas, eu conheço pessoas que montaram data centers de grandes empresas no Brasil, paga 100% de imposto, assim, com tudo. Então é muito difícil da gente competir. E eu acho que o Felipe tá certíssimo, assim, quem dominar a base, a tecnologia base, vai criar todo um ecossistema de serviços e produtos que vão depender dessa tecnologia base para funcionar. Né? Imagina, o Uber não existiria se não existisse um iPhone. O iPhone é uma tecnologia base para existir um Uber, para existir um Instagram mesmo, né?
Então, se você tira essa tecnologia base, não existem essas outras empresas. Então, você imagina que agora a gente tem a oportunidade, o Brasil tem mais uma chance na vida de tentar ser competitivo, não é nem líder, competitivo em alguma área. Porque essa área não precisa de investimentos de infraestrutura caros, que você tem que trazer uma ferrovia, você tem que abrir assim, libera imposto, deixa montar um monte de data center aqui e a gente se vira. Entendeu? Mas do jeito que a coisa é montada aqui, é muito difícil que a gente consiga fazer isso. Um outro dado importante também que eu vi esses dias, Los Angeles, a cidade de Los Angeles tem mais data centers que o Brasil inteiro. Com isso que a gente tá competindo. Eu nem falei da China, hein? Que é isso, sem querer ser distópico, né? Mas a gente tava falando do geracional. Eu sou, ao mesmo tempo, muito otimista e tô muito... excitado de estar vivendo esse momento histórico. Quando eu comecei a estudar linguística computacional há 15 anos atrás, trabalhei no Google com aquela tecnologia de reconhecimento de fala e produção de fala sintetizada e tal. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso, porque a IA teve vários invernos, né? Ele teve alguns picos, e a IA tá desde o começo junto com a computação, né? O Alan Turing, que é o inventor do computador moderno, é também o pai da inteligência artificial. Então já nasceu meio que junto. E aí, só que ela teve alguns invernos. A linguística foi a linguística computacional, foi muito importante. Aí viu-se que não dava para fazer tudo com regras. Aí depois, agora a gente está surgindo a partir do machine learning. Agora vem essa invenção dos transformers, que não é algo assim que necessariamente a gente ia inventar ou ia inventar agora. É de fato um pulo tecnológico. Então, às vezes eu sou ao mesmo tempo otimista e nihilista, assim, com as pessoas que falam do futuro. Eu falo, você não faz a menor ideia de como vai ser o futuro mesmo, assim, vai mudar tudo, completamente. Sim. Eu jogo um joguinho desde adolescente, que é o Civilization. Eles anunciaram um novo hoje, vai sair em fevereiro. Civilization 7. Que você vai mudando as eras, né? Aí muda a roupinha das pessoas, assim, da era antiga pra clássica, grega, romana e tal, depois pra Idade Média. E aí muda os prédiozinhos, muda as roupinhas e tal. A última, acho que chapeuzinho de industrial, que a gente tá na era industrial, depois da informação, vai mudar tudo. A gente vai mudar tudo em alguns poucos anos. E a gente não sabe o que vai ser. Agora, em termos político-econômicos, a gente vai, nessa questão da democratização, vai ter um tecnofeudalismo, a gente vai voltar para um feudalismo com Big Tech, sendo as corporações sendo os monarcas, ou a gente vai construir uma sociedade mais igualitária, que todo mundo agora vai poder ser mais criativo, que a tecnologia liberou tempo para você ser criativo e fazer as coisas que você gosta, em vez de trabalhar que nem a gente trabalha hoje. Não pode colocar nossos desejos de realizar um trabalho criativo no dia a dia. A gente tem que trocar uma Big Tech por outra, né? Entra, por exemplo, nesse caso de inteligência artificial, a gente tem a OpenAI, que tinha todo o seu propósito inicial, né? No fim, jogaram isso fora. Justamente. E demitiram todo mundo que pensava nisso. E vamos fazer o negócio dar o máximo de lucro possível e seguir a tecnologia nossa, né? Então, é o que a gente tem feito, né? Eu acho que tem um ponto também no que o Felipe está falando, que, assim, existem modelos open source, né? Por exemplo, o Llama, agora que saiu da Meta. E você tendo os pesos, né, os weights do modelo, e você consegue fazer um fine-tuning do modelo, você tem muito controle. Mas o fato é que a gente precisa treinar o nosso em português. Porque todos esses LLMs ainda são muito ineficientes do ponto de vista... Por exemplo, uma criança, se ela lê lá 3, 4 livros, ela aprende a falar. Sei lá, aprende a ler e escrever. Um LLM tem que ler bilhões de linhas de texto para aprender alguma coisa. Então é muito ineficiente nesse sentido. Então, se você não treinar o teu em português, focado em português, ele não vai ter a nossa cultura, ele não vai ter o nosso jeito, ele não vai estar abrasileirado o suficiente, né? E esse é um desafio que a Clarice ali tá vivendo agora para a gente conseguir fazer isso no Brasil, porque isso vai fazer a diferença.
entendeu? Não basta só ter um modelo open source, a gente precisa poder adaptar esse modelo open source para português, para não só para o serviço, como os serviços que a Clarice vai oferecer, mas para tudo que a gente vai fazer. Se é uma tecnologia base, precisa falar português. Os de imagem é a mesma coisa também, né? Quando você digita lá, sai uma casinha americana, com não sei o quê, a mesma coisa. Extintor e hidrante, né? Vai vir aquele hidrante do Zé Colmeia, né? Exatamente. Não, pensando em linguagem mesmo, né? Pensando que o nosso português mesmo, né? Ele é formado de várias línguas africanas, todas as influências árabes, e é justamente isso. Mudou o nosso léxico, né? O nosso jeito de imaginar, ele é muito baseado na língua. Então, realmente, é um ponto que eu acho super sensível. Era essa camada mais que eu ia colocar. Tá dentro desse programa de 23 bilhões treinar o LLM em português, mas a gente tem problemas de conjuntos de dados, né, os datasets que a gente chama. A gente pode ter datasets públicos que ajudam a você ter informações do Brasil. E uma coisa é você ter informações. Se você perguntar pro ChatGPT quem inventou o avião, ele vai falar os irmãos Wright. A gente quer que o nosso responda Santos Dumont, certo? Total. Porque afinal, estilingue, você jogar qualquer coisa igual aquilo, boa, né? Jogar meu caderno, ele vira um avião. É só botar estilingue. Assim. Os Angry Birds. Agora, olha que interessante. Uma outra coisa é a língua, né? Não é só você treinar com informações em português, mas com a língua portuguesa de como a gente fala, que a gente não fala estamos excitados em compartilhar. Né? Agora, com todas essas nuances, regionalismos, toda essa herança que a gente tem, o jeito que a gente fala é muito importante para a nossa cultura. Né? Os limites da nossa linguagem são os limites do nosso pensamento. E a maneira como cada língua recorta o mundo é uma maneira de visão de mundo. Então, a Clarice está construindo um dataset para a língua portuguesa, de como a gente escreve com a nossa gramática, com as variações regionais para cada gênero de escrita. E esse dataset é único no Brasil para que ajude a construir esse LLM em português. Mesmo, tem que fazer a base da base, então. Sim, porque assim, é único por quê? Porque como eu construí essa ferramenta de revisão lá atrás, eu tenho a minha própria IA que consegue identificar desvios na língua, certo? Aí você tem uma frase lá, estamos empolgados em compartilhar, tá? E aí a Clarice sugere uma frase reescrita melhor, certo? Aí vai um humano lá, que é o meu usuário, e diz, sim, essa frase é melhor, e substitui no texto dele. Então ele está me validando que aquele trecho é melhor em português e para aquele gênero e para aquele caso de uso do que o outro trecho. E com isso a gente está construindo um dataset com os trechos ruins, trecho bom, trecho ruim, trecho bom, trecho ruim, trecho bom, que é exatamente o que você precisa para ter um LLM que fale português melhor. Perfeito. Demais. Fascinante. Eu queria, talvez também, o Paulo citou a NVIDIA, voltar no tempo e investir na NVIDIA. Quando eu fui comprar a minha placa de não vídeo está lá... no topo, compra. Não tá não aí, posso ó. dar dicas financeiras, mas é o disclaimer aqui. Quando eu fui comprar minha placa de vídeo Scorpion, não sei o que, Voodoo, lá em 2001... Nossa, Voodoo 2, eu tinha Voodoo 2, no meu iMac, que aí botava exatamente, fui comprar pra jogar, sei lá, GTA 3. Total. Eu jamais imaginei que eles teriam esse domínio, porque eu vi várias parcerias da NVIDIA com a WPP, né? Eles estão criando estúdios, e isso eu acho que é até a gente falou em empregos, né? É uma ameaça para as agências e para as produtoras, porque você conecta diretamente dentro do cliente uma produção de foto, uma produção de imagem, de áudio, e equipes inteiras vão ser... isso tá no release, tá? Da WPP com a NVIDIA lá. Não nessas palavras, né? Eles não usaram Clarice para fazer, utilizaram... Estamos muito animados em dizer que equipes inteiras de criação serão substituídas. Não escreveram assim, mas é um pouco isso, né? Você tem essa empresa de tecnologia plugando diretamente dentro das empresas, das agências, dos departamentos de marketing. Então, é outra ameaça, oportunidade. O Paulo falou pra gente investir. Eu vou fazer isso, é a tecnologia base, né? E a NVIDIA é uma empresa extremamente competente. Assim, eles realmente preveram o futuro, eles estão investindo nessa tecnologia do CUDA há tantos anos. E, de fato, caiu como uma luva quando o modelo de Transformers que o Google apresentou aconteceu. Casava perfeitamente com isso. E como a gente ainda está numa fase do AI, que isso é muito importante também falar, né? A gente
essa revolução dos Transformers não tem hora para acabar. Por quê? A gente ainda não chegou num ponto de que mais dados e mais tempo de computação não produziram um modelo melhor. Então a gente ainda não chegou no pico. Cada modelo novo tá chegando, tá sendo mais impressionante do que o anterior. Por isso que você tem agora esses geradores de vídeo, etc. também. Então, o que você precisa para fazer isso acontecer? Dados e computação. Se eles têm a melhor computação e você tem os dados, você junta as duas coisas e você gera um LLM seu, ou você gera qualquer tipo de ferramenta que pode ser desenvolvida nesse preditor de próximo token. Então, por exemplo, você saber qual é a próxima palavra, essa funcionalidade do Transformer, ele se aplica para saber o próximo pixel, para saber o próximo passo de um robô, ou para saber a próxima proteína de uma vacina. E é por isso que tá tendo essa explosão de AI no mundo. Porque imagina, você tem um dataset de proteína. Cara, só preciso de umas GPUs da NVIDIA, pego o meu dataset e eu já produzo alguma coisa com isso. Você tem um dataset de áudio, né? Você vai lá e voz. Aí você vira uma Eleven Labs, porque você pega aquele dataset de áudio, junta com um monte de GPU e consegue produzir um LLM de áudio, então de áudio sintetizado. Serve para pixel, serve para vídeo, serve para movimento. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa semana, eu vi um robô chinês de $16 mil fazendo mais acrobacia do que o da Boston Dynamics. E assim, não tem uma programação. Gente, a Boston Dynamics passou, sei lá, 20 anos fazendo as engrenagens de um robô, tempo, né? mas precisava de um controle remoto para ele andar para frente. E todos aqueles vídeos que a gente vê que acha incrível, vocês já viram o making off? O robô cai 500 vezes, o que deu certo eles postam. Mas agora não, agora eles mudaram a tecnologia. Tem um LLM rodando ali, o robô vai aprendendo a dar passo e os novos modelos são multimodais. Então, eles aceitam vídeo, eles aceitam som, eles aceitam texto. Então, você imagina, um robô assiste um vídeo de alguém andando e aprende a andar. Ou vê um humano andando e aprende a andar. Não precisa mais programar, ande, põe o passo, pé direito primeiro, pé esquerdo, veja a calibração. Não, ele aprende a andar. Então, o que vai acontecer nos próximos anos, eu só tenho uma certeza, que vai precisar de mais data center, mais GPU, porque tem dados ainda que não foram explorados. Por isso que eu acho que é uma boa. Mas você sabe, tudo isso que a gente tá falando, no final, voltando pro audiovisual, é que nós, do audiovisual, somos o canário na mina de carvão. Justamente. Todas as grandes revoluções dessas acontecem nas artes primeiro. Então a gente tá aqui sinalizando uma mudança de mundo que tá começando com a gente, começando no texto, começando na imagem, começando no vídeo, começando no som. Mas que ela vai chegar na medicina, ela vai chegar até se virar um robô, ela vai chegar em qualquer trabalho braçal que eventualmente a gente fala, não, isso aqui tá protegido, né? Não, nada vai estar protegido. Mas isso não significa que o mundo vai piorar. Talvez o mundo melhore muito. Depende de nós, depende de como é que a gente vai lidar com essas mudanças e parar de tentar insistir que o mundo não mudou. Né? E essa um pouco que a gente tá falando dessas políticas do país, é isso, é continuar tratando o mundo como ontem. Não, cobre imposto, porque tem alguns empregos aqui. Gente, a gente vai perder toda a nova geração. E quanto isso custa? Põe na balança. Quantas proteções de empresas nacionais valem a gente perder a próxima revolução? Né? A gente tá nesse momento, tá claro, né, que vai acontecer. Mas é isso, a gente tá aqui dando um recado que começa com a gente. Mas não é de todo mal. A gente tá, enfim, fazendo trabalhos incríveis aqui no O2. Tem um filme maravilhoso que vai sair daqui a um ano, que é o Corrida dos Bichos, que é um sci-fi distópico brasileiro. É um dos filmes mais incríveis que a gente já trabalhou. E uma das apostas para viabilizar um filme desse, porque outro dia eu fiz até uma entrevista. As pessoas, por que o Brasil só faz comédia? Eu falo, porque não tem dinheiro, gente. A gente não consegue fazer um filme de sci-fi no Brasil. Então a gente conseguiu, finalmente, dinheiro para fazer um filme de sci-fi no Brasil, mas ainda assim, é pouco dinheiro para fazer um filme de sci-fi. Então como é que a gente tá resolvendo essa lacuna? Com a criatividade brasileira, né? Use AI. Vamos tentar ajudar, criar um monte de coisa de referência pra gente facilitar as coisas. E o Tomás tá à frente desse projeto. Não pode falar muita coisa ainda, mas é importante entender que viabiliza novas ideias que foram gravadas por pessoas humanas, e um monte de gente que trabalhou, uma equipe inteira enorme, um projeto que ainda vai mais um ano e pouco. Mas é isso, assim, eu acho que se não fosse isso, talvez a gente não tivesse um filme de sci-fi brasileiro. Né? Então, tem um lado muito positivo dessas ferramentas também. Muito bem.
Então, com essas vamos pulgas parar, atrás da A orelha. gente vai discutir 8 horas, né? A gente nem Isso. entra em direitos Não, autorais. isso. Que eu acho que Não, a precisa gente ter um vai programa voltar. inteiro disso. A gente vai voltar aqui, é um Sim, tema... com certeza. Não, vai ser recorrente. E já vamos ter outra revolução, a versão do Midjourney 8, a gente vai... Semana que vem mudou Vai sair tudo. 7 daqui a O pouco. 7 já, o 6.1 já tá bombando. Muito bem. Com essa, vamos pro Qual é Boa? Vamos. Qual é Boa? Muito bem. Quem quer começar? Você quer começar, Olga, pra dar um... Pô, Não? eu vou dar um péssimo exemplo para as pessoas Daí, que estão aqui. tá bom, A tá gente bom. faz um calabou às vezes no freestyle. Tá então bom, eu vou começar... eu tenho que dar uma olhada no que eu lembrei Tá agora. bom, eu vou começar dando um livro de Qual é a Boa. Já é um livro de 2015, já ele foi bastante celebrado na época que ele foi lançado, mas eu só pude ler ele agora. Ele ganhou o Pulitzer de não ficção em 2015, que é o A Sexta Extinção, uma história não natural da Elizabeth Kolbert. E ela vai explorar como, né, o nosso planeta ao longo dos últimos 500 milhões de anos passou por 5 brutais extinções em massa e como agora a gente, como ser humano, né, tem sido responsável pelo que ela chama de sexta extinção. Então ela pega 12 espécies que já foram extintas e a partir dela vai falando dessa transformação que a gente vem causando no planeta. E assim, tem uma linguagem de humor bastante ácida, assim, para falar disso. E é legal porque não necessariamente ela faz um retrato apocalíptico, né? Estamos devastando o planeta, ele vai desaparecer. Não, é um estudo de como a gente modifica. É um pouco até do que a gente falou aqui, né? Não é de desaparecimento, mas de mudança, né? De você criar um novo lugar completamente por conta das nossas ações, que não necessariamente por exemplo, só aquecimento global, poluição no ar, acidificação dos oceanos, mas inclusive de viagens, né? De como a gente alterou a ecologia do planeta, indo de um lugar para o outro, levando espécies de um lugar para o outro, e de como a gente tem moldado o futuro do planeta Terra. Então, eu pensei muito no que o Felipe falou agora, além do livro, que é desse ponto de linguagem, né? Porque poderia ser uma escrita completamente técnica, científica, né? Acadêmica, mas esse molho humano, digamos assim, é o que deixa a leitura muito, muito legal, agradável e divertida, que é o mérito da autora, assim. Então, isso é uma das coisas que me fez devorar o livro. Então, A Sexta Extinção é da Intrínseca, da Elizabeth Kolbert. A versão física, acho que ela está esgotada, então você vai achar em sebo, custando caríssimo, mas pode comprar na versão digital, versão Kindle, custando bem mais barato, tá? Então, é isso, da Intrínseca, A Sexta Extinção. Muito bem, quem tem Qual é Boa? Tem Qual é Boa aí? Você? Eu? Tomás? Eu vou falar uma da minha área aqui, né? Por favor. Não é uma novidade assim, mas um desses programinhas de geração de vídeo, tanto texto para vídeo quanto imagem para vídeo, é o Runway, né? Que lançou recentemente a 3ª geração. Que como ainda não temos o Sora, de novo... Não temos o Sora. Não temos o Como Sora. não temos o Sora, a gente tá brincando com as outras, mas que é bastante impressionante. O Gen 3, né, do Runway, e uma brincadeirinha, não o app em si, mas uma brincadeirinha legal pra fazer, que é um VFX caseiro, assim, com as suas imagens. Esses dias eu fiz aqui umas. Ficou muito legal. Você pode subir uma foto da sua casa, uma foto qualquer, assim, mas sua. Em vez de gerar a imagem toda AI, você tira uma foto, você sobe ela e você faz um prompt de alguma coisa líquida. Funciona bem com partículas, fumaças, mas você pode fazer a sua casa pegar fogo, o prédio, um VFX caseiro. Tomás, já que esse programa é gravado, você podia fazer nessa mesa alguns VFX. Vou fazer né, depois uma foto. Legal. Vou fazer, então. Manda aí pra gente bota na edição, perfeito. E você, Paulo, tem Qual é a Boa? Além do mega spoiler aí que você já deu como é que é o nome do filme? Corrida dos Bichos. Corrida dos Bichos. Mas o Cidade de Deus antes. Cidade do Dedo. Essa semana já. Não, né? é que tem um atrás do outro, né? É difícil. Aqui não para. Domingo. Sai sexta, domingo. Domingo já tá no Olha Aí. Sai essa sexta? É. Então, Cidade de Deus. Domingo, na HBO Max. São quantos episódios? 8. 8 episódios.
vai entrar no horário nobre, né, da HBO, depois do Casa do Dragão. Então tá difícil o negócio Horário ali. de Game of Thrones e Casa do Dragão. A gente, de fato, tem muita responsa aí pra manter o Cidade de Deus. Mas tá muito bom, gente. Eu acho que todo mundo vai gostar. Mas fora esses dois, eu acho que o livro do Ray Kurzweil, Singularity, é muito bom. Saiu um novo agora esse ano, que é Singularity is Near, que é quando a gente merge com AI, né? Vai sair agora em português, primeira mão. Eu não posso falar muito mais sobre isso. Olha só, hoje tá cheio de segredos industriais aqui na... Muito bem. E você, Felipe, tem coisa boa? Até é interessante falar essa história, porque ele tinha lançado esse livro, tanto que ele fala agora, né? Agora está próximo. Ele reescreveu uma parte porque ele tinha feito uma primeira história e falou assim: singularidade, quando o homem e a máquina vão ser a mesma coisa e tal, vai chegar em tal momento. E jogava um ano lá na frente e todo mundo, você tá louco. Aí agora ele escreveu uma parte da tese dele falando, então, 2029. Tá mais perto ainda. Sneer. Muito bem. Diga lá, Felipe. Bom, meu qual é a boa vai ser a Clarice mesmo, que eu acho que todo mundo deve experimentar ela, ajudar a gente a construir esse dataset para construir um LLM em português e melhorar os seus textos, dar uma experimentada, você tem 7 dias grátis, então... Começou como, era corretor de texto, é isso? Era assim que começou? Começou como uma revisora, agora é uma revisora e uma editora de texto e também escritora. Só que hoje a gente usa um LLM de terceiros, uma mistura de LLMs, pode ser o GPT-4, pode ser o Claude, mas a gente vai treinar a nossa agora, já nesse segundo semestre, com esses dados que a gente está construindo em cima do Llama 3.1. Muito bom. Muito legal. Manda ver, Olga. Bem, fui pegando tudo, as ideias aí, e fui me trazendo mais coisas pra cabeça. Primeiro, uma plataforma. A gente tava falando de referência, né? E eu acho muito engraçado como o Pinterest virou o maior canal e as pessoas vão lá e você começa a ver tudo meio igual o Pinterest, né? Decoração, então isso é muito assustador, Pinterest, né? Pinterest. Então eu só vou trazer mais uma plataforma, que não é o Pinterest, que chama Cosmo.sp. Muito legal. É isso, as pessoas de bom gosto já estão no Cosmo, já ela vai ser passada, então é sempre bom a gente procurar. Tem o Arena, tem o Cosmo, mas o Cosmo eu tô achando muito interessante porque você consegue... Eu vejo muita coisa legal no Instagram, seguindo estúdios e tal, e no Instagram eu organizo por pastinha, mas eu nunca volto para as minhas pastinhas. No Cosmo você pode salvar do Instagram e mandar para lá. Então é um jeito mais interessante de organizar. Outra coisa que me lembrou o nosso papo, e eu me segurei muito para não cair na filosofia, Paulo, porque a gente podia ir muito longe, é o livro do... Eu acho que eu já até dei ele como dica, não tenho certeza, que é o livro do Byung-Chul Han, do Sociedade de Cansaço, todo mundo discutiu. Ele tem um livro que chama Shanzai. Esse livro para linguista é a coisa mais incrível para quem trabalha com criatividade. Por quê? Shanzai é o conceito chinês que a gente acha que é de falsificação. Mas para o chinês... Nossa, eu vou fazer uma redução muito simples, filósofos me perdoem, por favor. Mas basicamente para o chinês não tem o fim nem o começo. Tudo é uma transformação. Então, quando ele faz o ICE ou NUC, ele tá cagando pro Nike, pra autoralidade. É uma outra lógica, porque é uma lógica de tipo, se não tem fim nem começo e tudo tá em transformação, e aí o cara começa a aprofundar na filosofia lá no começo. Você fala, cara, calma aí, como que eu crio partindo desse conceito? Eu tô discutindo muito, e pra mim, minha maior crítica com o IA é essa questão da autoralidade, que eu acho que é o problema que o IA vai ter que resolver, né? É isso, né? Pô, a gente sabe de onde os caras estão tirando essa referência, eles não estão pagando por essas pessoas, né? Mas aí quando você... Falei, tá, esse é o meu problema principal com o IA. Deixa eu tentar entender de onde vem essa autoralidade, deixa eu tentar pensar com uma cabeça menos colonial, e assim, porque para o indígena, para as outras nações, são outros conceitos. E esse livro, putz, é um livrinho pequeno e muito interessante. A cada página você começa a ter novas sinapses pensando, putz, mas é um pensamento muito diferente pra gente. E aí quando a gente vai na China, a gente vai lá e reduz o negócio, fez uma cópia. Não, é isso, os caras fizeram engenharia reversa, não é à toa que eles estão com a tecnologia mais incrível do mundo, eles foram aprendendo, mas para eles é só uma transformação, assim. Obviamente, um chinês na rua, enfim, isso daí, eles têm muita cultura ocidental também misturada, enfim. Mas é muito interessante você pensar que no pensamento filosófico, até no estudo da língua, o jeito deles entenderem já tá embutido isso lá. Calma aí, não tem começo nem fim. Tudo é uma transformação. E o meio, né? Só lembro do Raul agora, que é outra série da O2 que vai ser Muito bem. Muito bem, então é isso. Fica por aqui o Braincast de hoje. Queria agradecer vocês, Felipe, Paulo, Tomás.
Yoga, conversa incrível. Né, cara? Uma Muito pena bom. a gente não ser igual uns podcasts que faz 8 horas. 8 horas de discussão, deixa o pessoal passando fome. assistindo esse de 8 horas até Muito bem, então é isso. Até semana que vem. Beijo. Valeu. Tchau.